Viram? O fio se formando. O fio já tinha, né? Agora ele está formando um nanofio bem fininho. De novo. E a gente vê que os átomos não simplesmente vão, eles vão dando uns solavancos, né? Porque tem a interação entre eles. Eles estão se atraindo. Eu não estou quebrando a ligação, eu estou quebrando a ligação, mas estou quebrando algumas, né? Bom, vamos em frente. Dinâmica molecular, então. Bom, a dinâmica molecular é a técnica de simulação computacional onde a evolução temporal de um conjunto de átomos que interagem é seguido pela interação de suas equações de movimento. Então agora, além de eu ter a energia do sistema congelado em determinado momento, eu preciso também saber as forças que cada átomo influencia em cada átomo, e aí eu gero equações de movimento. Lembram na escola? Força igual a massa vezes aceleração? Lembram, né? Tá na caixinha do não sei que sei, né? Bom, então aqui é a nossa famosa lei de Newton e a coisa fica fácil. Agora o computador tem que calcular a trajetória em um espaço de 6n dimensões. Por que 6n dimensões? Porque eu tenho 3n dimensões para a posição de cada átomo, né, onde n é o número de átomos. Por que 3? X, Y, Z. Ok? E também 3n dimensões para o momento. Vx, Vy, Vz. Ok? Então, se eu sei aonde está o átomo num determinado momento, imagina que eu simplesmente coloco um fio de cobre, igual tinha aquele outro lá, sem puxar, sem fazer pressão, sem fazer nada. Tiro ele um pouquinho da estabilidade, tiro pouca coisa da estabilidade. E solto e começo a fazer a dinâmica. O que eu faço primeiro? Eu calculo, eu uso o método, o passo a passo. Infelizmente a gente não tem um quadro. Passo a passo. Uso o método de mecânica molecular para calcular o potencial de energia naquela situação. Certo? Congelada naquela situação. Calculei. Aí o que eu calculo? Calculo as forças. Quais forças? Ó, esse átomo aqui está sentindo muita atração para o lado de cá. Então ele está com a força de vir para cá. O outro está com a força de ir para lá. Calculo todas essas forças. Ok? Determino um intervalo de tempo à frente. E uso força igual a massa vezes aceleração para, se eu sei aonde está e eu sei a aceleração, as forças, se eu tenho a força, eu tenho a aceleração, eu consigo calcular aonde ele vai estar no próximo instante ΔT de tempo. Certo? Ok? Então, com isso, eu tenho a próxima configuração. Na próxima configuração, ΔT, T0 mais ΔT, eu faço o cálculo de novo. Calculo a energia potencial, vejo as forças, com as forças tem aceleração, tudo mais. Calculo o próximo ΔT. Vou fazendo isso por um determinado período de tempo que eu estabeleço. Ok? Agora, quais são os problemas? Eu tenho que saber qual é o ΔT. Um dos problemas, são vários os problemas. É um problema simples, mas importante. Qual é o ΔT que eu vou utilizar? O que seria melhor? Porque o negócio fica discreto, né? Na verdade, ele não é bem contínuo. Se fosse contínuo, meu ΔT seria muito pequeno. E com ΔT muito pequeno, o que acontece? Olha lá. Não vai terminar nunca. Eu queria ver essas duas partículas se chocando, esses dois átomos se chocando. Não vou ver nunca. Meu computador vai ficar rodando uma eternidade e eles nunca chegam perto. Ok? Ó, peraí. Esse negócio não está certo. Imagina você está lá no laboratório. Isso não está certo. Fiz as contas aqui. Não, vamos aumentar esse ΔT. Aí você apela, né? Você está querendo ver o resultado. Põe um ΔTzão. Né? Põe bem grande o ΔT. Aí o que acontece? Paf, elas se chocam lá. Aí você publica o artigo. Os átomos vieram, se chocaram. Aí o revisor vai falar, não era isso que deveria acontecer não, provavelmente. Não sei o que, tal, aí dá uma reprovada lá no seu trabalho, né? Aí você fala, caramba, por que será? Aí você faz de novo, não, peraí, vamos botar um ΔT intermediário. Aí você vai vendo que ele vai, chega aqui, o que aconteceu? Um repeliu o outro. Né? Não tem aquela questão que se os dois se aproximam, eles não se repelem? É exatamente isso que vai acontecer. Olha, esse aqui começou com a velocidade para lá, esse começou com a velocidade para cá. Chegou aqui,
Apesar de eles estarem indo com a velocidade, chegou aqui que aquela repulsão era tão grande que a coisa muda. Fala, não, opa, a velocidade agora é para lá, ó. E aí eles se afastam de novo. Certo? Então a escolha do ΔT é importante. Então, nem muito pequeno, nem muito grande. Tem que achar o ideal. Às vezes não é trivial. Ok? Trago uma figura para resumir tudo que nós falamos dessa parte de modelagem molecular. Uma figura extremamente interessante. Eu fiquei muito feliz quando eu encontrei pela primeira vez. Se vocês entenderem 60% do que essa figura quer dizer, eu vou ficar feliz demais. Olha só. Aqui é o começo de tudo. O que eu começo? Eu quero modelar sistemas atômicos e moleculares. Então, a primeira coisa que você vai fazer, vamos pensar numa molécula de água. Imagina que eu vou dar como se tivesse um trabalho prático para vocês. O que vocês iam fazer? Iam colocar a geometria da molécula de água, que vocês imaginam que é a certa. Certo? Ia chutar. Vocês sabem mais ou menos qual é a geometria da água, né? Mais ou menos 1 de distância do oxigênio para o hidrogênio, um ângulo ali, vamos botar de mais ou menos 100 graus. Pronto. Chutei minha molécula de água. Alguém sabe exato quais são esses valores? Nem eu. Então a gente chutou esses valores. Então foi isso que você fez. Aí você tem 2 caminhos lá no trabalho de vocês. Tem o caminho que é fazer modelagem molecular. Imagina que você... Perdão, modelagem molecular a gente vai fazer. Imagina que a gente vai fazer mecânica molecular. Imagina que eu já te dou um campo de força pronto lá, ok? Então, eu posso fazer mecânica molecular. O outro, o que eu posso fazer? Mecânica quântica, que é mais complicado. O que nós vamos fazer? Se eu fosse dar o trabalho para vocês, o que eu ia fazer? Óbvio, ia passar o trabalho mais complicado. Mecânica quântica, certo? Então, vamos para a mecânica quântica. Tem aqui minha molécula de água, vou usar a Hartree-Fock para não complicar a situação. Mas, por enquanto, eu não decidi. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer a aproximação de Born-Oppenheimer. Alguém lembra da aproximação de Born-Oppenheimer? Além dela ter um nome bonito, o que ela faz? Alguém lembra? Perdão? De novo, fala mais alto, só porque eu não escuto. O que ele faz é o seguinte, ele considera os núcleos parados, porque os núcleos são muito mais pesados, 1830 e tantas vezes pesados do que os elétrons. Então essa aproximação de Born-Oppenheimer é a primeira aproximação que eu fiz. Depois o que eu faço? Os núcleos congelados, eu tenho... Lembra do meu Hamiltoniano, que tinha a parte de núcleo, elétron? Eu trabalho só com os graus de liberdade dos elétrons. Ou seja, corto tudo aquilo que tinha a ver com o núcleo do Hamiltoniano. Da minha função de onda também. Tiro o núcleo da função de onda. Deixo só os elétrons. Lembram disso? Que a gente viu isso? Bom, aí o que eu tenho que fazer? Aí aqui, sabendo que eu tenho que fazer isso, eu tenho a minha função de onda agora, pode ser a função de onda tentativa, eletrônica, não preocupo com o núcleo, e o meu Hamiltoniano de elétron também, não preocupo com o núcleo, ok? Então eu tenho esses dois, que é o básico que eu preciso dos cálculos quânticos, lembra? Eu preciso da função de onda e do Hamiltoniano, com isso eu tenho a energia do meu sistema. Bom, para isso... Para eu gerar a minha função de onda, eu preciso gerar a minha função de base. E o que é essa função de base? A função de base é aquele conjunto de gaussianas. Lembra que a combinação linear de gaussianas gera o orbital atômico. Que combinação linear de orbitais atômicos gera os orbitais moleculares. E aí isso é a minha aproximação da minha função de onda lá, mais ou menos. Certo? Então eu gero aqui, ó, minha função de onda. O meu Hamiltoniano, o que é meu Hamiltoniano? Nada mais é do que o meu método matemático que eu estou usando para fazer a conta. Como, por exemplo, Hartree-Fock. Certo? Meu Hartree-Fock é o meu aproximador numérico ali para o meu Hamiltoniano. Ok? Então eu junto o método que eu vou utilizar com a função de base tentativa e aí faço o que eu quero. Por exemplo, calculo energia, calculo orbital, densidade eletrônica, dipolo... E assim por diante. O que eu quiser calcular. Ok? Olha só que eu posso mudar a minha função de onda, posso escolher vários tipos diferentes e posso mudar também o meu método de cálculo. Ó. Posso usar os métodos pós-Hartree-Fock, tá vendo aqui? Ó, pós-SCF também é método pós-Hartree-Fock, que é pós-autoconsistente. O Hartree-Fock lembra que era autoconsistente.
Então eu tenho aqui, ó, os métodos, posso usar trifoco, posso usar o ratrifoco, posso usar o DFT, lembra que eu falei, citei da teoria do funcional da densidade, que é muito utilizado. Bom, e aí pronto, resolvi isso. Depois que eu resolvi a parte eletrônica, o que eu faço? Calculo a parte do núcleo e junto tudo. A parte do núcleo é fácil e rápido. Bom, aí eu tenho energia, aquela minha superfície de energia de potencial. Mexendo na posição dos átomos, eu vou calculando tal e vou desenhando aquela curva. Ok? Bom, cheguei nessa caixinha aqui. Essa caixinha vamos deixar ela guardada. Aí essa foi a primeira parte do trabalho para vocês. Eu, como professor muito exigente, passei logo a mais difícil de cara. Né? Aí falando, agora vamos fazer a mais fácil, que é a parte da mecânica molecular. Mecânica molecular é fácil. Eu uso um campo de força e eu tenho a minha energia, meu potencial de energia de superfície, igual eu tinha do outro. Só que em vez de eu fazer todo aquele cálculo pesado, calcular aquelas integrais, aquelas equações diferenciais imensas, não sei o quê, eu coloco lá as equações clássicas, massa mola e resolvo. Ok? Interação colombiana, as coisinhas fáceis e resolvo. Bom, cheguei aqui com qualquer um dos dois métodos. O que eu posso fazer? Ora, com qualquer um dos dois métodos, se eu colocar as equações clássicas de movimento de Newton, o que eu tenho? Dinâmica molecular. Certo? Se eu, por exemplo, utilizar um método de otimização de geometrias, certo? O que eu posso ter? Eu posso encontrar os mínimos. Se eu chutei, lembra que eu chutei minha molécula de água? 1 de distância, 100 de ângulo. Essa é o mínimo? Provavelmente não, está próximo, mas não é. O que eu tenho que fazer o mínimo? Ou eu vou chutando, né? Fazendo uma tentativa e erro, que não é eficiente, ou que é melhor, usa um método de otimização. Eu não vou ter, por exemplo, aqui esse átomo está traindo esse, certo? Faço um método de otimização que vai seguir no gradiente, ele vai me levar para a estrutura que realmente eu preciso encontrar. Ok? Bom, então essa figura aqui, ela resume tudo que eu disse, obviamente e superficialmente, de modelagem molecular. Ok? Entenderam essa figura? Sim ou não? Muito triste com a pouca interação de vocês hoje. O sono. Quem tem aula comigo, quem já teve aula comigo, sabe que eu gosto de perguntar, que vocês respondam. Falo bastante, falo alto, estou sentindo um passarinho na gaiola nesse quadradinho aqui. Se eu tivesse livre eu já tinha ido lá, já tinha vindo aqui embaixo. E aí perguntar para vocês, como? Você responde, tal. Ok? Então, só mais uma vez, entenderam essa figura? Melhorou um pouquinho. Mais ou menos. Entenderam 60%? Tá bom, né? 58%? Não, tá bom. Aproximado de 60%. Acho que deu para ter uma visão geral das coisas. É complicado esse assunto? É complicado. É trivial? Não é nem um pouco trivial. Certo? É difícil mesmo. Ver pela primeira vez, viaja. Eu precisei ver isso aí umas 15 vezes para começar a entender. Até hoje não sei direito. Né? Mas pelo menos eu consigo fazer algumas coisas. Nunca faço sozinho. Isso é importante. Nunca faço sozinho. Eu não domino isso. Não é minha área, não é minha formação. Eu entendo. Passo para vocês o que eu entendo. Agora, quando eu vou trabalhar com isso, é óbvio que eu tenho um químico, um físico trabalhando comigo. Você pode procurar nos meus papers lá, que sempre tem um químico físico lá trabalhando comigo, quando eu estou trabalhando com alguma coisa disso. Eu não me arrisco a fazer tudo sozinho. Eu não tenho o conhecimento suficiente. Eu tento colaborar com a minha parte. Ok? É óbvio que eu tenho que entender um pouquinho, senão eu vou fazendo as coisas à escura também e não vai dar nada. Né? Tive que aprender um pouquinho. Como é que a gente gera campo de força? Como é que campo de força geralmente é gerado? Olha só. Eu quero gerar um campo de força para trabalhar com um conjunto de moléculas específico para o meu trabalho. Aí o que eu faço? Eu separo um conjunto, vamos dizer assim, botar na linguagem bem computacional, uma base de dados de moléculas, certo? Geralmente as bases de dados são pequenininhas, né? Porque a gente não tem tantas amostras assim. Mas suponha que eu tenha lá 20 moléculas. Aí o que eu faço? Eu uso umas 13 moléculas para eu poder ficar ajustando os parâmetros, acertando e tudo mais. Aí depois que eu acho que eu já deixei os parâmetros bem calibrados,
O que eu faço? Eu simplesmente rodo o meu sistema para aquelas outras 7 moléculas. Eu usei 14 ou 13? 13. Então eu tenho 7 moléculas. As outras 7 moléculas eu ponho para rodar com aquilo já bem calibrado. O que tem que acontecer? Tem que bater. Se não bater, não adianta nada. Tem que começar tudo de novo. Certo? Então tem que ter comprovação. Sempre. Bom, pessoal, vamos mudar, vamos andar. Mudando tudo agora, tudo que a gente estava falando agora é o que a gente chama de simulação atomística. Por que atomística? Qual que era o nosso bloco básico? Os átomos. Então a gente estava sempre olhando para os átomos. Agora eu não quero mais olhar para átomo. Chega. Vamos subindo para a nanotecnologia de novo, porque eu estava lá bem para baixo da nanotecnologia. Né? Vamos subir para a nanotecnologia. Eu quero ver coisas grandes. E aí eu posso ter, por exemplo, os simuladores de nanodispositivos. Aí são coisas diferentes, são métodos de simulação desenvolvidos exclusivamente para determinadas nanoestruturas ou nanodispositivos. Ou seja, eu não estou fazendo a simulação agora átomo a átomo. Eu quero simular um nanodispositivo específico, uma nanoestrutura específica. Ok? Então, por exemplo, existem simuladores de OLEDs. Lembra que a gente falou ontem de OLEDs, dos LEDs orgânicos? Existem, então, simuladores para OLEDs. Aqui está um exemplo. Ó. Sim OLED. Vocês podem achar na internet. Infelizmente, vocês não vão usar. Ele é pago e caro. O que ele faz? A imagem aqui não está muito bom, mas vou tentar explicar para vocês. Vocês estão vendo que tem umas camadinhas aqui, uns quadradinhos? Estão vendo? Ou não? O pessoal daqui está vendo, né? É como se tivesse, ó, tem um retângulo, depois outro retângulo do lado, outro retângulo do lado. O que está dizendo aqui? Eu estou dizendo, ó, esse primeiro retângulo tem diâmetro, tem largura tal, de tantos nanômetros, 30 nanômetros, por exemplo. E a molécula que está nesse retângulo é a molécula tal. O que isso quer dizer? Eu estou colocando uma camada de espessura tal usando a molécula tal. Ok? E aí, junto com outra molécula, e vou fazendo esse conjunto de camadas, e aí eu simulo o dispositivo. Aí é óbvio que tem outras equações físicas, né, que não são aquelas de modelagem molecular, que são específicas para esse tipo de problema. Aí, cada problema tem suas equações específicas. Ok? Simuladores de autômatos celulares com pontos quânticos. Oh, que nome cabuloso esse, né? O que é isso? Autômatos celulares com pontos quânticos. A gente vai ver um pouco mais para frente e principalmente na palestra segunda-feira. Então não vou entrar muito em detalhe. Isso aqui é um dos meus xodós. É fazer, só para dar um gostinho para vocês, se vocês ficarem curiosos, é para fazer computadores, arquitetura de computadores e tal, sem transistores e sem fluxo de corrente elétrica. Então é computador sem transistores e sem corrente elétrica. Aqui, ó, essa imagem que está aqui, ó, é um simulador que chama QCA Designer, né, o QCA Designer. Esse é livre, vocês podem achar para baixar. Ele é muito bom. Isso que está simulado aqui é um processador de 4 bits. Um processador simples, mas é um processador de 4 bits. Ok? Existem simuladores de cristais fotônicos e simuladores de várias outras estruturas. De cristal fotônico eu vou falar aqui rapidinho, explicar até um pouquinho o que é cristal fotônico, porque tem um aluno meu trabalhando com isso. O que é um cristal fotônico? É um meio eletromagnético periódico. O cristal fotônico tem a ver com a asa da borboleta. Lembra que eu falei da asa da borboleta, aquele colorido, que tinha umas estruturas físicas? Tem a ver com cristais fotônicos. Bom, isso aqui é uma estrutura, imagina que isso aqui é semicondutor, é um bloco de semicondutor, ok? Isso aqui é uma estrutura periódica em uma dimensão, concorda? Eu tenho um material, outro material, um material, outro material, um material, outro material, assim por diante. Ok? Então, é uma estrutura periódica em uma dimensão. Aqui eu tenho uma estrutura periódica em 2 dimensões. Certo? E aqui eu tenho uma estrutura periódica em 3 dimensões. E o que é interessante fazer com isso? Bom, isso aqui é bem antigo, né? Vou passar por isso aqui. E essa aqui é mais recente. Isso aqui era mais fácil de fazer. E obviamente que isso aqui é bem mais difícil de fazer. Principalmente esse tridimensional aqui, né? A natureza faz muito isso. Bom, ele tem gaps fotônicos e são isolantes ópticos. Que viagem, né? Mas eu vou explicar um pouquinho. Sabe qual é a diferença entre um material condutor
semicondutor e isolante? Sabem, né? O semicondutor conduz, o isolante isola, não conduz, e o semicondutor semiconduz, né? Mais ou menos, conduz, mas conduz de acordo com algumas propriedades. O que acontece? Eu tenho umas bandas, vamos falar bem superficialmente o negócio. Eu tenho umas bandas, quando eu tenho, por exemplo, um cristal, eu tenho... O que é um cristal? Um cristal de silício, né? É o semicondutor que a gente mais ouve falar, que está aqui nos nossos computadores. O silício é um cristal, e o cristal, o que é um cristal? É um material que tem as propriedades, os átomos bem distribuídos, né? Eles estão periodicamente bem espaçados. Você sabe qual é a distância entre todos os átomos, entre os átomos de silício ali no cristal de silício. Bom, um silício é um semicondutor. Vamos pensar num cristal de um material condutor. Esse cristal tem um monte de elétron ali que está navegando, né? Esses elétrons, eu tenho vários níveis de energia, eu chamo bandas de energia. E essas bandas de energia vão sendo preenchidas de elétrons. Os elétrons vão ocupando as bandas de energia. Os elétrons vão ocupar as bandas de menor energia ou de maior energia? A de menor energia, sempre, né? Então vou enchendo de elétron, aí até que a banda fica cheia. O material metálico, eu tenho uma banda completamente cheia de elétrons, certo? E em cima eu tenho uma banda completamente vazia de elétrons. Por que essa aqui é vazia? Porque eu não tenho mais elétrons, certo? Mas essas bandas estão juntas, elas são contínuas. A energia, passar de uma para outra, a energia é contínua, não tem uma distância que eu tenho que pular, certo? Então se eu dou uma diferença de potencial, que é o que eu faço, por exemplo, quando eu ligo um fio, o que acontece? Eu faço com que esses elétrons facilmente comecem a se movimentar. Eu coloco mais elétrons de um lado e esses elétrons vou tirando do outro, certo? A diferença de potencial eu vou fazendo os elétrons se movimentarem ali, ok? Então eu tenho a corrente elétrica. No isolante, o que acontece? Imagina que eu tenho isolante, que esse material, essa camada também está cheia de elétrons, até a boca aqui. E aí a outra camada está aqui em cima. Existe um espaço de energia imenso, grande, mas extremamente grande, que eu não posso ter nenhum elétron. É proibido ter elétron. Por que isso? Porque a natureza não deixa. Vamos falar assim agora, ok? Então aqui está cheio de elétron e aqui não tem elétron. Se eu der uma diferença de potencial, esses elétrons aqui já ocuparam todos os espaços, ninguém vai se mexer, certo? Não tem espaço por onde se mexer. Para ele se mexer, eu tinha que botar elétron lá em cima para começar a conduzir. Mas para eu colocar elétron lá em cima, eu tenho que dar muita energia para que o elétron consiga pular daqui para cá. E eu não consigo dar essa energia. E é por isso que o material é isolante. Ok? E o semicondutor? O semicondutor é a mesma coisa. Essa camada está cheia, essa camada está vazia. O que acontece no semicondutor é que o gap, que nós chamamos, que é o gap de energia, onde não pode ter elétrons, é pequeno. Então eu preciso dar um pouco de energia para que um elétron pule daqui para cá. E esse pouco de energia, se eu faço com que alguns elétrons pulem daqui para cá, da banda, que eu chamo banda de valência para a banda de condução, eu consigo fazer com que os elétrons comecem a se movimentar. Certo? Por isso que ele é chamado de semicondutor. Agora, o que o cristal fotônico tem a ver com isso? O cristal fotônico, essas condições periódicas aqui, faz com que ele tenha um gap também, só que em vez de ser um gap eletrônico, onde eu posso ter os elétrons aqui ou não, no nível de energia, eu tenho gap fotônico. E o que é fóton? Eu falei ontem, luz. Então eu tenho um gap de energia dos fótons. Então é como se eu, no material, não pudesse ter alguns fótons de algumas energias, ou seja, algumas cores. Ok? É proibido. E isso permite que eu faça coisas muito bacanas, como por exemplo,